renuncia. Diga comigo: renúncia vem antes da visão de Deus. Se você quer ter uma visão certa de Deus, você tem que estar disposto a renunciar às coisas que não são de Deus. Quem não renuncia àquilo que Deus não tem para você, não é capaz de contemplar, de ter a visão de Deus. Daniel disse: esses manjares são para os deuses, não são para mim. Eu abro mão das coisas, e eram gostosas, eram deliciosas, eram luxuosas, mas não eram de Deus. Então Daniel renunciou àquilo que não era de Deus e recebeu a visão que veio de Deus. Quantos querem ter uma visão das coisas corretas para 2011? Então esteja disposto a abrir mão, a renunciar àquilo que não vem de Deus para a sua vida. Muito bem, queridos, eu prossigo dizendo, no versículo 7, Daniel diz assim: havia outros homens comigo. Olha que coisa interessante. Havia outros homens comigo, porém, eu achei isso uma colocação maravilhosa. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os outros homens que estavam comigo não a viram. Contudo, eles caíram, tiveram um grande temor, ficaram com medo, fugiram e se esconderam. Olha que coisa interessante. Daniel não estava sozinho na hora em que Deus deu para ele uma visão. Na hora que veio a visão certa, Daniel não estava sozinho, porém somente ele teve a visão. Como é que você explica isso? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus gosta mais de um do que de outros? Porque que havia um grupo de príncipes, quero lembrar isso. Os homens eram príncipes, eram governadores iguais a ele. Todos eram iguais socialmente, todos eram iguais politicamente, todos talvez iguais fisicamente, mas Daniel era espiritualmente diferente. E isso fez a diferença. Havia outros homens, outros governadores como eu, mas só eu recebi a visão de Deus. Eu aprendo que não adianta ter cargo, ser líder, ser um crente como todo mundo é. Para receber a visão de Deus, eu tenho que ter no mínimo as características de Daniel. E resumindo tudo que Daniel foi, eu diria que Daniel foi corajoso, comprometido e de oração. Diga comigo: corajoso, comprometido e de oração. Você sabe o que é isso, ser corajosa? É dizer, está chovendo, mas eu vou cumprir a minha missão diante de Deus. Eu estou sofrendo os problemas e pressões, mas eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Eu tenho coragem de ir para o culto, eu tenho coragem de ir para o altar, eu tenho coragem de ir para o ensaio, eu tenho coragem de ir para a igreja, eu tenho coragem. O mundo está desabando, mas eu não abro mão da minha posição. Isso é ser corajoso. Daniel era corajoso, Daniel era comprometido. Uma pessoa comprometida, ela não abre mão do compromisso, ela não negocia por nada o seu compromisso. Se você recebeu uma missão, se você recebeu uma função, se você recebeu um cargo, você não pode tratar isso como se fosse qualquer coisa. Se você faltar ao cargo que você tem na empresa, você será advertido. E se você repetir, você perderá o cargo. Mas tem pessoas que acham que uma empresa é mais séria do que um ministério. E aí que você se engana. Porque muito mais sério do que um ministério, do que uma empresa, é um ministério. Então, se você tem um ministério, se você tem uma função dada por Deus e não pelos homens, você precisa aprender a tratar essa função com muito mais seriedade do que a sua própria empresa. Porque se a empresa te mandar embora, porque você tratou as coisas de Deus sério, o Deus, a porta que se fechou, Deus vai lá e abre 7 para você, porque você cumpriu a sua missão nele. Daniel foi comprometido todavia. Daniel não abriu mão do seu compromisso. Existem pessoas que tudo que for para Deus deixa para depois. Para Deus vale qualquer coisa.
fico preocupado com isso. Quando você acha que as coisas de Deus podem ser de qualquer maneira, quando você não leva as coisas para Deus de maneira séria. Daniel era comprometido, por isso ele recebeu a visão de Deus. Daniel era corajoso, por isso ele recebeu a visão certa. Daniel era de oração. Quem não gosta de orar, não gosta de bênção, porque bênção só vem através da oração. No versículo 7 ainda, na parte B, diz: observe que os líderes que estavam com Daniel não receberam a visão, ficaram com medo e se esconderam. Presta atenção, quando você traz um projeto de vida em janeiro e não recebe uma visão de Deus, você começa a projetar, aí você faz o projeto, começa o ano entusiasmado. A primeira luta que vem lá para abril e maio, você desiste dos seus sonhos, você foge, você se esconde, você fica com medo de lutar. Ah, não quero mais. Ah, não vale a pena. Ah, não é isso que eu quero para mim. Por que você desiste? Por que você se frustra? Porque você fez um projeto, mas não recebeu uma visão de Deus. A Bíblia diz que Daniel não estava sozinho, com ele estavam outros governadores. Ele recebeu a visão, os outros não receberam, fugiram, correram e se esconderam. Quem não recebe visão de Deus foge. Quem não recebe visão de Deus desiste. Quem não recebe visão de Deus se esconde. Cria uma depressão para se esconder atrás da depressão. Se abre uma rama, mágoa, rancor e fica atrás do rancor. E agora porque eu tenho mágoa, eu tenho minhas razões, por isso eu sou assim. Se esconde atrás do rancor, se esconde atrás da mágoa, se esconde atrás de um passado, se esconde atrás de uma depressão. Por que está se escondendo? Por que não quer lutar? Por que não quer projetar? Por que não quer avançar? Porque não recebeu uma visão de Deus. Quem recebe a visão de Deus não foge. Daniel disse: só eu recebi a visão, os outros que estavam comigo não viram, correram, fugiram e se esconderam. Cadê o irmão que não vem na igreja há tanto tempo? Ah, pastor, eu preferi ficar em casa, eu estou prestando umas lutinhas, estou me escondendo aqui em casa. Não recebeu a visão de Deus. Sabe, irmãos, os brasileiros têm uma mania exatamente ao contrário. Eu fico às vezes estudando a história dos judeus. Quem vai a Israel comigo nesse ano vai saber disso de perto. Os judeus têm um negócio interessante. Os judeus pagam um preço para não entrar numa luta. O judeu vai para o templo, o judeu é fiel, o judeu adora só para não entrar numa luta. O brasileiro não, o brasileiro só entra para a igreja, só louva, só adora, só ora quando está numa luta. Ou seja, o judeu serve a Deus para não entrar em problema. O crente brasileiro só serve a Deus quando entra no problema. Precisamos parar com isso. Daniel diz: só eu recebi a visão, os outros ficaram com medo. Quem tem medo foge, quem tem medo se esconde. E no versículo 8, penúltimo texto da noite, diz que Daniel ficou só. Quando os homens fugiram, ele disse: eu fiquei sozinho. Eu quero ter uma palavra de Deus para a sua vida nesse texto. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou forças em mim, porque eu fiquei só. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para enfatizar essa questão interessante. Quando você recebe uma visão de Deus, quando você faz um projeto dentro da visão de Deus, é possível que você fique sozinho. É possível que quem está do teu lado não sonhe junto com você. É possível que quem está do seu lado não acredite nos seus projetos. E você se sinta só. Quantas pessoas têm uma família inteira, uma porção de gente, sua casa é cheia de gente, mas você se sente só, porque ninguém sonha o que você sonha, ninguém quer o que você quer, ninguém crê no que você crê. Quando você recebe uma visão de Deus, é possível que você sonhe sozinho. Lembre-se de José. Deus foi lá, acordou José na madrugada e deu a ele um sonho: tu serás o governador da terra, teu pai será o sol, tua mãe será a lua, teus irmãos serão as estrelas, todos eles se curvarão diante de ti. José chegou e contou o sonho, ficou sozinho. Os irmãos tentaram matá-lo. Ele tinha 11 irmãos, nenhum dos irmãos sonharam junto com ele. Pelo contrário,